Olá, bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo Reto, o espaço onde a gente conversa de forma leve e direta, informativa sobre temas que fazem diferença na nossa sociedade. Eu sou o aluno Márcio, da Escola Estadual 26 de Junho, da cidade de Major Sales, Rio Grande do Norte, e é uma alegria imensa estar aqui hoje com vocês. Temos aqui a nossa professora e orientadora Neirinha e o nosso professor Raí, que não pôde estar presente. Eu sou o João, também apresentador do Papo Reto. É um prazer enorme participar desse bate-papo especial sobre educação, inclusão e o papel da tecnologia no ensino. Hoje o nosso episódio está imperdível. Com certeza, João. E para deixar nossa conversa ainda mais especial, recebemos uma convidada de grande destaque na área educacional da região. A senhora Maria Aparecida, diretora da 15ª Diretoria Regional de Educação e Cultura, DIREC, do Estado do Rio Grande do Norte. Senhora Maria Aparecida, seja muito bem-vinda ao Papo Reto. É uma honra tê-la conosco. Agradecemos por ter aceitado o convite e dedicar um pouco do seu tempo para conversar conosco. Hoje, queremos conhecer mais sobre sua trajetória e o seu papel na 15ª DIREC e os desafios da educação em nossa região. Bom dia, professora Neirinha, né, que carinhosamente a gente chama de Neirinha, professora Jusinere, os estudantes João Luiz e Márcio, da Escola Estadual 26 de Junho, né, que hoje estão aqui, que eu gostei muito do Papo Reto, né? É bem interessante o nome, convidativo, né? E também a temática que é educação, que é o que nos move, né? O que nos aproxima, o que também é apaixonante falar sobre educação. E a gente está aqui com a trajetória desde 2019, enquanto gestora, né, da 15ª DIREC, mas como técnica já faz algum tempo, né? Desde a época de NURE, que era Núcleo Regional de Educação, depois passou a Centro Escolar, porque houve um momento na história que o NURE, né, mudou tanto de nomenclatura como passou a funcionar dentro de uma escola, que era a Escola Dr. José Fernandes de Melo. Então, ficou o Centro Escolar Dr. José Fernandes de Melo. Mas a experiência só durou 4 anos e voltou novamente, né, à DIRED, Diretoria Regional de Educação, Cultura e Desporto, na época. Aí de DIRED passou a ser chamada de DIREC, né? Diretoria Regional de Educação e Cultura. Então, tem uma trajetória desde a época de NURE, né? Que aí foi em 1983, nosso início. Quer dizer, nós estamos com 42 anos já de experiência profissional na educação, não só em NURE, em DIREC, mas também em escola, né? A gente também já passou uma época na sala de aula. E aí, concomitante, era na sala de aula e no NURE. Mas é uma experiência muito boa, né? Hoje que a gente acumula esforços, desafios, são muitos dentro da educação, e hoje participar da gestão, né, enquanto gestora, com a minha equipe, né, que é a equipe da DIREC, porque é todo um trabalho coletivo, organizado, sintonizado e articulado
por uma equipe. Não é só eu, Aparecida, mas tem todos os profissionais que estão aqui dentro, né, envolvidos nesse processo de trazer mais qualidade para a nossa educação. E aí, a nossa experiência enquanto gestão, a gente só tem a dizer que muita coisa boa está acontecendo nesse período. Temos as coisas também negativas que acontecem no processo, mas as coisas boas e positivas são tantas, né, que acabam se sobrepondo à questão negativa. Porque nós temos uma governadora à frente do governo que é também professora, né, que é a professora Fátima Bezerra. Nós temos uma secretária de Estado também que é professora, a professora Socorro Batista. E isso faz com que cada vez mais essa educação se fortaleça e se qualifique, né? Porque são professoras comprometidas, né, com o fazer pedagógico, administrativo, financeiro e jurídico, que são as 4 dimensões, né, que fazem a gestão, vamos dizer, existir. Né? Nessas dimensões pedagógica, administrativa, financeira e jurídica, elas se articulam entre si para o fracasso ou o sucesso da gestão. E aí, nesse papo reto, o que é que vocês gostariam mais de enfocar, de perguntar? A gente vai conversando, né, por aqui, para não ficar só falando, aí vocês vão também me posicionando aqui no que é que vocês querem ouvir mais sobre a educação. Né? Assim, em relação ao nosso fazer aqui enquanto DIREC, eu já coloquei que é um trabalho em equipe enquanto DIREC e segue com as escolas, né? Porque se não existisse toda uma equipe também articulada dentro das escolas, com o professor na sala de aula, o gestor lá na direção da escola, o vice-gestor, a coordenação pedagógica, o apoio pedagógico e mais todos os servidores que compõem a escola, né? Então, todo esse pessoal está envolvido no processo. Então, você vê que é um trabalho feito a muitas mãos. Nós temos aqui na nossa circunscrição, na nossa DIREC, nós trabalhamos com 20 municípios e escolas da rede estadual localizadas em 20 municípios. Então, nós temos 41 escolas da rede estadual que estão distribuídas nesses 20 municípios. Paulo dos Ferros é a sede, né? Mas nós temos mais 19 municípios que atendemos enquanto escola, enquanto rede estadual. E aí, dessas escolas também, né, quem fazem acontecer todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo nesse período de gestão. Bom, então vamos direto ao ponto e começar esse papo reto. A primeira pergunta é: como a senhora se tornou diretora da 15ª DIREC do Estado do Rio Grande do Norte? Bom, aí foi um convite, né, da professora Fátima Bezerra, que era, vamos dizer, nós somos da época do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Ela era presidente, à época, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado, e eu fazia parte da coordenação do SINT aqui na região. Então, nós temos
lutas, nós somos de várias lutas, né? Vamos dizer assim. Então, da época, quando ela vinha fazer assembleias, né, para convocar toda a categoria para a questão de muitas vezes partirmos para greve, né, para poder negociar com governos da época. Aí então a gente se reunia enquanto sindicato, ela do Estado e eu fazia parte da coordenação aqui na região. E aí a gente já tem todo um histórico de luta pela educação na época de sindicato. E aí, quando ela chegou ao governo, me convidou para fazer parte da gestão da DIREC, né? Que ela, sempre que ela me apresenta na região, ela diz, ela é como se fosse a secretária de educação da região. Ela aqui representa a Secretaria do Estado da Educação. E é isso mesmo, a gente está aqui para desenvolver um trabalho todo articulado com a Secretaria de Estado da Educação. E a gente é muito alinhado nesse sentido. Eu acho que porque a gente sente as mesmas dores, ou seja, nós sempre travamos as mesmas lutas, então nós estamos muito sintonizados nessa questão da educação, pelos esforços que a gente tem tido ao longo dos anos, tanto enquanto sindicalista, quanto enquanto profissional, né? O que compete à 15ª DIREC? A décima, eu acho que até já respondi, né? Porque compete justamente fazer essa articulação do trabalho, do processo ensino-aprendizagem. Porque a gente está aqui para quê? Para fazer essa articulação e que a gente tenha um sucesso. E nosso foco principal é o quê? É o estudante. Por quê? Porque é ele que vai, vamos dizer assim, nos dar a resposta de como está o nosso fazer, né? E aí, se ele tem sucesso, se o estudante tem sucesso, isso indica que nós estamos fazendo um bom trabalho. Se ele tem sucesso, a gente também deve refletir sobre o que a gente está fazendo. Porque se ele não fracassa sozinho, ele tem por trás dele todo um trabalho, né, de um coletivo que está por trás. E aí a gente tem que pensar nesse fazer, no nosso fazer também. E todas as condições ainda que tem sociais, econômicas, né, que a gente não pode largar a mão de estar refletindo também sobre isso e o que influencia nesse processo. Quais as medidas que estão sendo tomadas para garantir essa inclusão da educação, para ela ser acessível a todos? A gente sempre defende a gestão democrática, participativa, inclusiva, né? Fazer uma de nossas bandeiras e na própria lei de gestão ela vem nesse sentido, da gente garantir que essa gestão seja voltada para essa inclusão. E aí a gente tem procurado fazer um trabalho de forma que garanta realmente essa inclusão. Não só, vamos dizer assim, do estudante, que é o nosso foco principal, e aí mas também dos profissionais da educação, né? Porque eles muitas vezes foram excluídos do processo.
não tinha realmente inclusão nos seus direitos, vamos dizer, trabalhistas, por exemplo. Ele não tinha direito a gozar uma licença-prêmio, né? Muitas vezes a licença para tratamento de saúde era negada. E aí hoje a gente procura garantir, né, esses direitos. Muitos servidores que nunca tinham tirado férias, licença-prêmio, eles, na nossa gestão, têm acontecido de forma bastante inclusiva. E os estudantes, né, uma das coisas que mais a gente, vocês podem até dizer, não, é direito nosso, mas que a gente vive procurando garantir realmente é a questão do professor em sala de aula. Quantas vezes nós terminamos anos letivos sem o professor na sala de aula, em outros governos? E hoje a gente tem, não vou lhe dizer que todas as salas de aulas estão cobertas, mas é um número bastante reduzido que ainda falta professor. E não é por questão de negligência nossa, nem porque não fizemos a articulação ou não apresentamos a necessidade da secretaria. Não. O que é que acontece? Nós convocamos um professor e ele é chamado e ele desiste do processo. Diz, não vou poder assumir. E aí a gente tem que mandar ele assinar um termo de desistência, encaminhar a secretaria e fazer outra convocação, que aí leva um tempinho ainda para tramitar, né? Porque você sabe que o nosso Estado, infelizmente, ainda é muito burocrático. E aí, eu falo do Estado brasileiro, né, como um todo. E aí a gente precisa mais desburocratizar para a gente avançar e dar celeridade às coisas. Mas aí leva mais um tempo, às vezes faz outra convocação ou outra chamada e o outro professor diz que não vai assumir. Por quê? Porque também esses professores, às vezes, já têm vínculos com outros estados, Paraíba, Ceará, aí fazem o processo e não assumem, né, o processo seletivo. Temos uma perspectiva de concurso, então, que é outra coisa que estava parada no nosso estado. Nós tínhamos um concurso feito e não havia convocação, e com a professora Fátima Bezerra, quase todos foram convocados, o concurso foi colocado, fazendo na prática, viabilizado na prática, foram chamados quase todos os professores que foram aprovados, e ainda foi feito um outro concurso. Então, isso é forma de inclusão. Professor de educação especial, a gente pouco ouvia falar que tinha dentro das nossas salas de aula para assessorar o professor do componente curricular. Hoje, a gente tem nas salas de aula os professores de educação especial que estão lá para dar assistência àquele aluno que tem laudo médico, que está lá na sala de aula com a necessidade e que precisa do acompanhamento desse professor durante as aulas. E aí nós temos esse professor garantido lá dentro da sala de aula. Também é uma forma de inclusão que a gente tem feito. Nós temos, por exemplo, cuidadores contratados pelo Estado também, que são aquelas pessoas que ficam para dar, vamos dizer, prestar assistência àqueles estudantes que estão lá precisando. Às vezes eles não têm condições de levar comida à boca, né? Aí tem o cuidador para fazer
esse movimento, não tem condições de ir ao banheiro sozinho para trocar fralda, por exemplo, às vezes ele usa fralda e não tem condição de troca, nós temos um cuidador para isso. Às vezes ele usa cadeira de rodas, aí tem o cuidador para pegar no transporte que ele vem ou no transporte escolar e levar para a sala de aula, ou levar da sala de aula até o transporte escolar na saída. Se precisar de alguma... E esse cuidador, ele ainda tem que ser um técnico de enfermagem, porque, vamos dizer, no primeiro socorro que esse estudante precisa, tem esse cuidador que tem o conhecimento de fazer esse atendimento que ele precisa. Então, nós temos procurado fazer a inclusão. Ela é muito, vamos dizer, difícil de ser feita, às vezes, e às vezes a inclusão não só para as questões de quem tem deficiências, mas também, às vezes, o próprio aluno, quando ele está lá dentro da sala de aula, com dificuldade de aprendizagem, e aí ele está lá invisível, sem falar nada, assistindo a aula e sem condição de avançar, tem vergonha de falar, né? E às vezes fica lá no cantinho dele, invisível. E aí a gente está com um projeto também de gestão para aprendizagem, que é um projeto diferenciado, onde o aluno ele faz uma avaliação inicial de diagnóstico, ele já foi feito nas escolas, e aí a gente vai procurar estratégias que façam com que ele consiga avançar nas suas dificuldades e avance no processo, tornando também incluído nesse processo. Certo? Então, sim, temos feito esse papel também. Eu acho que a coordenadora pedagógica, o apoio pedagógico, que é sempre as pessoas que vêm para os encontros formativos que a gente promove, são as pessoas que participam desses encontros formativos e têm o papel de chegar na escola e passar, né, fazer também a reunião pedagógica e tentar, vamos dizer, fazer esse encontro formativo ser multiplicado para os demais da escola, porque a gente tem dado também prioridade, né, a nossa gestão é prioridade, a gente está com a formação continuada para, principalmente, gestores e coordenadores pedagógicos, é o que a gente tem chamado, né, mais. E eles voltam à escola e têm o dever e a obrigação de repassar, né, de construir o que a gente planeja pedagogicamente lá com eles. A senhora citou um fato que aconteceu, na verdade, lá na nossa escola, que foi um professor do curso técnico, ele teve que sair do seu cargo. Aí foi convocado um professor novo, ficou dele chegar, quando foi nas últimas, ele desistiu. Aí atrapalha todo o processo, né? Porque ele fez o processo seletivo, é convocado, não assume, e aí a gente começa a fazer tudo de novo. Chamar outro professor, ver se esse outro também assume para poder chegar na sala de aula. Então, assim, é um percurso que a gente tem procurado correr e garantir com celeridade, mas, infelizmente, tem algumas coisas que a gente não pode decidir nem definir, né? Depende das pessoas que são chamadas.
Como a senhora avalia o impacto das novas tecnologias e das inteligências artificiais na educação? Tem tido um papel transformador, né? A gente não pode desprezar, nós profissionais temos tido muita facilidade, né? Nós não podemos desprezar, dizer que as tecnologias, elas proibir, vamos dizer, de vocês utilizarem, agora elas devem ter uma finalidade pedagógica. É por isso que, às vezes, vamos dizer, uma ferramenta que vocês gostam muito de usar, que é o celular, né, ele foi proibido, mas por que ele foi proibido? Porque a utilização dele estava sendo outra, não a pedagógica. Mas quando ela tem a finalidade pedagógica, então a gente só tem sucesso e só tem avançado nesse sentido. Então, a inteligência artificial, vamos dizer, os chats GPT, essas novidades que têm aparecido por aí, têm nos ajudado também, né? Claro que a gente tem que correr atrás, tem que tá estudando, conhecendo mais e mais, não se limitar só, vamos dizer, ao ChatGPT ou a outro tipo de ferramenta, mas a gente tem um conhecimento mais profundo sobre elas, porque a tecnologia é nossa aliada e tem facilitado nosso trabalho, nos fortalecendo. Claro que nunca vai nos substituir, nós humanos, né? Porque somos nós que comandamos também, porque precisa de um comando, precisa de dizer o que é que realmente eu quero com essa ferramenta e avançar nesse sentido. Então, tem contribuído muito para o nosso fortalecimento, né, e para o nosso avanço educacional. Você já pensou, muitas vezes, para eu elaborar um slide para eu ir dar a minha aula, ou um planejamento, e eu precisava utilizar determinada ferramenta para chegar e apresentar para o estudante, eu levava o quê? Um dia para planejamento. Hoje, né, o acesso, eu sabendo utilizar, é bem mais rápido, me proporciona uso do tempo, diminuição de tempo. E aí, o meu tempo pedagógico, que é diferente do meu tempo cronológico, ele vai ser muito mais aproveitado e mais fortalecido. Porque o que eu levava horas para fazer, em minutos ou segundos, às vezes eu tenho ele feito, e aí, claro, aí eu vou me preparar para poder eu aprofundar o conhecimento, os saberes que vocês têm, porque vocês têm saberes, e aí, nesse processo, vocês são muito importantes no ensinar e no aprender, porque eu não só ensino, eu aprendo, mas eu ensino também, e é recíproco esse processo. Então, vocês também nos ensinam muito, e aí a gente vai construindo, sistematizando todos os saberes que vocês têm, a gente vai se sistematizando e tornando em conhecimento. E o que está sendo feito para melhorar o acesso da internet e dessas novas tecnologias nas escolas? Nas escolas, né, tem sido investido, houve um investimento muito alto por parte do governo do estado do Rio Grande do Norte, que as escolas estão todas, né, todos os estudantes têm acesso à internet, que antes nós não tínhamos, né?
Até eu gostaria aqui de frisar que Marlon, que é o nosso técnico que está nos acompanhando aqui, ele tem muito mais condições de falar sobre esse ponto, né? Essa expansão da internet nas nossas escolas. Mas foi um investimento alto que o governo do estado fez, e quando eu falo investimento, não é porque foi alto que a gente vai dizer que é caro, que é preço, porque a gente diz investimento, porque a gente aposta na qualidade e na melhoria da educação. E para a gente ter essa melhoria, a gente precisava ter também um equipamento tecnológico que nos fornecesse internet de qualidade, para poder a gente funcionar bem. Outro investimento alto que a gente tem é esse estúdio que nós agora estamos aqui utilizando e fazendo esse podcast. Né? Eu acho que vocês conheceram hoje, tiveram essa oportunidade e estão vendo que é coisa de primeiro mundo. Né? Nós estamos aqui com equipamentos tecnológicos de ponta, né? Que foi um investimento do governo federal através do MEC. Nós recebemos todos os equipamentos, toda a parte das tecnologias foram através do MEC, e através do governo do estado nós fizemos a adequação de 2 salas que tínhamos aqui com um arquivo morto e com o núcleo tecnológico de educação funcionava também numa dessas salas, só que já estava totalmente os equipamentos, né? Os computadores eram totalmente obsoletos, eles já não estavam em uso, em condições de uso, então foi todo também para o arquivo, e a gente até fez uma parceria com o FESA, que recebeu todos esses computadores para fazer o trabalho que eles fazem, e às vezes recuperam algumas escolas nossas que não tinham e que precisavam. A gente foi fazendo o termo de doação daqueles que ainda tinham condições de uso, e de repente transformamos esse ambiente aqui que vocês estão vendo, que tem camarim, tem o aquário, né? Tem a sala de produção, tem a sala do pedagógico, que é lá onde acontece o planejamento de todas as ações, tem a sala de edição de vídeo e tem um estúdio todo, né, equipado com acústica. Né? Então, nós estamos... Isso aqui é um investimento também muito alto, e nós somos o 4º no estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, nós não temos ainda o 4º, está para ser inaugurado, mas ainda não foi terminada a construção. Mas nós temos um na Secretaria de Educação, em Natal, outro em Caicó, outro em Pau dos Ferros e outro que está para ser implementado em Mossoró. Então, são 4 no estado, apenas 4. E aí nós tivemos o privilégio, né, de conseguir esse estúdio para Pau dos Ferros, que ele também tem uma finalidade de rede. Na verdade, é uma rede para educação híbrida. Né? Então, a rede de inovação para a educação híbrida é ligado à Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, e tem sido alimentado, inclusive essa rede alimentada pelos professores do Instituto
federal, aqui o IFRN. Nós temos professores que fazem parte da base de alimentação de dados dessa rede, certo? Então, ele ainda não está em total funcionamento, esse estúdio. Por quê? Porque nós estamos ainda aguardando também técnicos para a gente conseguir fazer a coisa acontecer cada vez melhor e mais inclusivo. Mas nós estamos funcionando parcialmente. Temos uma novidade aqui, que é uma questão da sala de aula de um projeto, vamos dizer assim, educação prisional. Nós temos uma sala de aula dentro do presídio de Pau dos Ferros, que esses apenados, eles têm remissão de pena, se eles estudarem, eles estão matriculados, e nós temos uma professora que a gente faz por módulo, porque é uma turma de educação de jovens e adultos, EJA, né? Então, eles têm um momento presencial de aula e tem um momento de educação híbrida, que é dado por aqui, pelo estúdio. A professora vem para cá e fica, nós enquanto direc, né, equipamos lá a sala de aula com a televisão, eles têm internet, então eles ficam lá no momento de aula, a professora daqui dando a aula e fazendo a interação com eles de lá para cá, momento interativo, certo? Então, é um projeto novo no estado do Rio Grande do Norte, aliás, só nós que começamos, porque temos essa capacidade de transmissão que já tem nos ajudado, e ela faz, então, o curso funciona presencial e híbrido. Que legado a senhora deseja deixar à frente da direção? Esse legado, né, que a gente já falou sobre ele desde o início, né, um legado realmente de democratização, de formação pedagógica, de transparência, né, com os recursos públicos, que a gente trabalha sempre procurando direcionar para essa questão da transparência, da honestidade, né, de compromisso com a boa governança, né, dos recursos públicos, de participação social, autonomia, né, a gente procura administrar e fortalecer a rede pública de educação, né, pensando em todos esses itens que eu já coloquei. Que papel a diretoria atribui às escolas na construção da cidadania e na promoção de valores sociais? É um papel realmente muito desafiador, né? Construir essa educação com esse comprometimento, com esse compromisso, porque a educação, ela transforma vidas, né? Através dela, eu acredito e tenho esperança que nós vamos tornar essa sociedade bem melhor, né? Essa sociedade que a gente vive, ela é muito injusta, né? Tem muitas desigualdades, são poucos os que comem muito e são muitos os que passam fome, e a gente precisa fazer com que ela tenha mais um pouco de igualdade e proporcione mais dignidade às pessoas. E aí a gente acredita que um dos caminhos é o conhecimento, é a educação. E aí esse papel de transformar é desafiador, é comprometedor,
e a gente tem, né, que dar as mãos, porque nós não fazemos essa coisa mudar se formos pensar individualmente. Então, nós temos que pensar em desenvolver o trabalho coletivo. E o trabalho coletivo ele é muito difícil da gente fazer acontecer. Mas é nessa perspectiva, com esse compromisso, né, que a gente acredita que a gente vai poder transformar essa sociedade numa sociedade melhor, mais justa e com mais dignidade para todos. Quais ações estão sendo realizadas para inserir tecnologia nas práticas pedagógicas? A pergunta vem, e eu acho que até já eu me antecipei, já falei, né? Já falei, porque as práticas, elas têm que ser desenvolvidas pedagogicamente e com as tecnologias. A gente já fez fazer o perfil do que o governo já fez com as escolas. Primeiro, o acesso já está garantido para todas, né, que não tinham. E agora a gente tem procurado formação, né, aqui nós temos a equipe, vamos dizer, Marlon e Michele. Michele é uma professora que trabalha aqui conosco, que ela é doutora em tecnologia educacional. E aí a gente tem proporcionado várias formações para professores, para coordenadores pedagógicos, para gestores, no sentido, né, de avançarem nesse sentido do uso das tecnologias, do uso da inteligência artificial. Agora sim, nós destinamos, às vezes, vamos dizer, vagas e, às vezes, o nosso profissional não procura realizar a formação. Então, ofertamos, mas não temos a demanda, né? E, às vezes, trava processos isso aí. Mas fazer o pouco que tem participado, a gente acha que a qualidade está tendo retorno, né? Porque se você não consegue participar, como é que você vai avançar ou você vai melhorar? Né? Porque nós temos que estar buscando conhecimento a toda hora. Ele muda a cada minuto. E se nós não corrermos atrás, nós ficamos para trás. Nós não avançamos. E aí a formação ela tem que ser prioridade na vida do professor. Não existe um professor sem estudar. Ele é um eterno estudante. Porque ele tem que correr atrás de conhecimento a toda hora, porque as coisas mudam muito rápido. A sociedade ela é muito dinâmica. E o bom disso é que antes o conhecimento ele era muito preso em gavetinhas, né? Nós tínhamos era de difícil acesso. Hoje, com a tecnologia, está aí o conhecimento para todos. Foram abertas as gavetas. Livros que você nunca tinha acesso de ler e que era preso a determinadas pessoas que nem sequer emprestavam para outro ler, o que não podia pagar pelo livro. Hoje, nós temos esse acesso muito mais rápido, mais fácil e gratuito. Então, nós temos que... A mudança também tem que vir de dentro. E aí, nós temos que nos propor a determinadas mudanças e correr atrás, porque senão a gente fica no prejuízo. E aí nós vamos nos tornar um profissional, né, que ficou para trás. Isso. Agora fale sobre o andamento do implementado curso de informática na Escola Estadual 26 de Junho. Aí você vai me fazer uma pergunta difícil?
Porque na 26 de junho nós já tivemos os cursos que estão sendo ofertados e parece que há uma resistência da comunidade escolar àquilo que foi considerado, vamos dizer, oferta. Estão querendo outro curso, né, para lá, que seria o de informática. Nós já tivemos em conversa com a professora Sayonara, né, que está à frente da educação profissional em nível de estado, e assim, não temos uma garantia ainda que esse curso vai se colocar para funcionamento, né? Por quê? Porque nós precisamos de pelo menos 2 turmas para começar. E o público de Major Salles é um público que começou naquele, não que eu quero dizer que vai dar errado também, mas nós começamos cursos lá em Major Salles e tivemos depois que transformar em uma turma só, né? Porque já queriam voltar para o regular. É assim, parece que tomam as decisões, mas depois querem voltar atrás no percurso achando que é fácil. Eu optei agora pelo profissional, mas agora eu quero voltar para o regular. E não é assim, né? A gente tem que decidir o que é que realmente a gente quer. E a profissionalização, ela tem sido uma das coisas boas que tem acontecido no nosso governo. Você já imaginou? Termina um curso técnico profissional, está com as noções de uma profissão bem encaminhado, né, para prosseguir buscando mais e mais através da universidade. Porque também não é... E se não quiser frequentar a universidade, mas já tem um curso técnico que pode lhe inserir no mercado de trabalho. E agora acho, né, que tem potencial o curso de informática. Não só no município, mas em todo o mundo, né? É essa a pegada, como se diz. É uma pegada nova, mas que tem todo um potencial para frente que a gente vai lutar para que seja implementado realmente lá em Major Salles. Né? Agora, nós precisamos, eu não vou aqui prometer, né? Precisamos definir com a Subcoordenadoria de Educação Profissional, e aí a gente pode até se comprometer com vocês de estar chamando a coordenação, a Subcoordenadoria, né, de Educação Profissional, para essa conversa com vocês, com o coletivo. Eu acho que eu posso puxar essa reunião com ela e a gente ir até Major Salles para essa conversa pessoalmente. Seria muito bom. E vocês, público presente, né? Assim, estudante, como toda a comunidade escolar. Sim. Qual a motivação que a senhora indica para os estudantes? Os estudantes soubessem o quanto tem poder o conhecimento, né? Eles corriam atrás dele sem precisar de incentivo nenhum, porque ele é transformador de vidas, né? E aí, quando eu falo em transformador de vidas, não é só pela questão financeira, não, né? Porque às vezes você muda financeiramente, tem muita gente que diz, não preciso de estudo, porque fulano nem cresceu financeiramente. Mas viver bem não significa só ter dinheiro. Dinheiro não é tudo na vida da gente.
né? E o conhecimento, ele proporciona melhoria de vida, por quê? Porque onde a gente chegar com ele, e ele é nosso, só nosso e ninguém toma, né? Ninguém toma. Onde a gente chegar com ele, a gente tem condição de reivindicar alguma coisa. Por exemplo, eu chego num hospital, determinadas coisas que são negadas a mim naquele ambiente, se eu tiver conhecimento, eu posso ter bem facilzinho, né? E correr atrás dos seus E direitos. correr atrás dos seus direitos. Direitos de muitas vezes entrar em determinados locais que nos é fechado, por exemplo, se eu tenho conhecimento, ele pode ser garantido. Então, são essas melhorias, né, que a gente tem e que pode usar através de conhecimento. E financeiramente também a gente consegue através de um concurso, né, sem pedir favores, sem depender de determinados influenciadores que tem por trás a me dar alguma coisa, mas em troca quer alguma coisa e a gente fica preso a isso, a determinados favores. E você tem condição de avançar, de ter um concurso, de ter, às vezes entrar num processo seletivo, de uma oportunidade de emprego. Então, tem muita coisa boa para acontecer. Por isso que ele é transformador. E a gente diz a todo e qualquer estudante, aproveite o espaço de sala de aula, porque é ali que você tem como está cobrando do professor, cada vez mais você se fortalecer com esse conhecimento e aprender mais e mais e correr atrás dele. Senhora Maria Aparecida, queremos agradecer imensamente pela sua presença e pelas contribuições tão valiosas que compartilhou conosco hoje. Foi um bate-papo muito inspirador, cheio de aprendizados e reflexões sobre o futuro da educação no nosso estado. Com certeza, João. E em nome da Escola Estadual 26 de Junho, da 15ª DIREC e de todos que acompanham o Papo Reto, deixamos aqui o nosso muito obrigado à senhora Maria Aparecida por aceitar o convite e participar conosco deste momento tão importante. Eu é que agradeço, né, a vocês, João Luiz, Márcio, Gelinha, né, por estarem aqui, por proporcionar esse momento, né, para a gente fazer um pouco a divulgação do nosso trabalho e também uma avaliação, né, porque no momento que a gente está falando, a gente também já está se avaliando o que é realmente que a gente tem feito esse tempo todo. Nós teríamos horas e horas aqui para falar muito mais e de mais coisas sobre isso. Desde a questão do acesso ao transporte escolar também, que a gente conseguiu, uma das formas que eu me lembrei agora, de inclusão dos alunos da rede estadual, que a gente tem garantido muito, é o uso do transporte escolar, que hoje é sob nosso comando, né? Que antes era pelo município, que a gente utilizava ônibus. O Estado, claro, faz através do PETERN, que é o Programa Estadual de Transporte Escolar do Rio Grande do Norte. Através do PETERN, a gente fazia um convênio com o município e os nossos alunos, a gente pagava, vamos dizer, determinado valor por aluno ao município para esse transporte acontecer. Hoje nós temos frota própria, né? Então, nós temos garantido aos nossos estudantes o transporte escolar. As condições das escolas, eu nem vou falar mais porque vocês já estão no fim, mas foram grandes reformas feitas nas nossas escolas. Quase todas elas receberam investimento para isso, e a que não recebeu,
mas nós temos um programa que eu não poderia deixar de falar nele, e que vocês precisam ficar sabendo também, que é o PAG, o PAG das escolas. O nosso de DIREC é PAGD, Programa de Autogerenciamento das DIRECs. E das escolas é um programa de autogerenciamento da unidade escolar. Aí, nesse PAG, ele tem um PAG predial, que foi da nossa gestão. O que é isso aí? Antes, os estudantes, eles não tinham, ou vamos dizer, o gestor não tinha como trocar vamos dizer, um interruptor que quebrasse na escola. Uma caixa d'água que quebrasse, ele lá do vaso sanitário, ele não tinha como consertar. E com o programa de autogerenciamento da unidade escolar, o PAG predial, ele tem dinheiro para isso, né? É um recurso financeiro que é enviado, né, através do Fundo Estadual de Educação para as escolas, para as unidades escolares, onde eles podem fazer esses pequenos concertos, né? Tem escola que até transformou a sua escola com o primeiro PAG predial, que foi no valor de R$33 mil para algumas escolas. Outras, dependendo do número de estudantes, se era maior, então também já era atribuído maior valor. E aí fizeram pintura das escolas, melhoraram a aparência, tiraram coisas de manutenção. Então, a escola hoje tem como fazer a manutenção de alguns serviços que antes não tinha. E também o PAG mais alimentação, porque além dos recursos do governo federal que vem para a alimentação escolar, nós temos os recursos do governo estadual, que antes nunca governo nenhum entrou com nem um centavo a mais do que o governo federal mandava. E nós não. O governo do estado manda o PAG mais alimentação, que aí dá todo um diferencial naquela merenda de vocês, com a verdura incluída, né? Com vamos dizer assim, com a garantia de carne, de ovo, né? E tanta coisa que vai melhorando na alimentação escolar, porque não fica só com os recursos que o governo federal manda, o governo do estado também investe nisso. Além dos produtos da agricultura familiar que tem entrado no nosso cardápio através da lei, né? Que uma lei que foi criada até pela deputada Isolda, o projeto de lei é dela, a deputada Isolda Dantas, que é também garantir pelo menos 30% do recurso que é destinado à escola ser comprado aos agricultores familiares, que é uma forma de inclusão do homem do campo também, que fica lá, às vezes, com os seus produtos, sem poder vender, né? E aí ele pode vender agora para merenda escolar, para hospitais, onde tiver uma instituição do governo do estado do Rio Grande do Norte que utiliza a alimentação, essas instituições são obrigadas a adquirir produtos da agricultura familiar, pelo menos 30%, pode ser mais. Então, muito obrigada a vocês pela oportunidade, né, da gente estar nesse bate-papo reto e muito bom, né?
vocês. Nós temos garantido também muita participação em feira de ciências, né? Se vocês lá já participam, vocês veem que a gente garante a participação também, tanto aqui na regional, como em outros estados, em outro país até, nós já garantimos participação dos nossos estudantes. E a gente segue com esse propósito de terminar a gestão, né, com esse compromisso de cada vez mais democratizar o acesso, fazer com que haja permanência do estudante com sucesso. É esse o nosso objetivo. Muito obrigada, tenham um bom dia e, precisando, estamos às ordens enquanto DIREC para atender vocês. A gente que agradece a participação da senhora e também agradece a quem nos assistiu. Os estudantes, professores, gestores e a comunidade em geral. O Papo Reto é isso, é um espaço para conversar, aprender, construir juntos uma educação cada vez mais humana, tecnológica e inclusiva. Fiquem ligados, porque vem muito mais por aí. Em breve, novos episódios, novos temas e novos convidados especiais. Muito obrigado a todos pela audiência e até o próximo Papo Reto. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Grande Tchau. abraço.